Paz e graça, meus queridos amados irmãos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos firmado. Conseguimos chegar a 31/12 de 2020. Deus tem sido fiel para conosco, Deus tem sido bom para conosco. E graças a Deus chegamos até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra hoje é de gratidão. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, diz que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém, queridos, glória a Deus. Vamos colocar louvores, vamos começar o ano abençoando, sendo abençoados em nome do Senhor Jesus. Se alegre o seu coração, ouça bem esse louvor. Obrigado a todos vocês aí que acompanham o nosso canal. Obrigado a vocês aí que estão firmes e fortes. Esse canal tem crescido, tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Obrigado aí aos vocês que estão nos acompanhando todo esse ano 2020. Vamos fazer um canal ainda melhor 2021. Glória a Deus. Esse girão de trigo. Receba essa promessa aí pra você. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É ano de nós celebrarmos, é dia de nós agradecermos. Aleluia. Aleluia. Se alegre. Deus vai fazer grandes coisas. O melhor de Deus ainda está por vir, meu querido. 2021 vai ser um ano de bênção. Vai ser um ano de grande manifestação do poder de Deus na sua vida. Deus vai restituir, vai restaurar. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Deus vai renovar, restituir. Aleluia. Amém, Senhor. Restituirei os anos que foram consumidos. Amém, Jesus. Você vai restituir, Senhor. Você vai restaurar, Senhor. Os anos que foram roubados, atrasados, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, queridos. O melhor de Deus está por vir na sua vida. 2021 você vai arrebentar, você vai arrasar pelo Espírito Santo de Deus. O melhor de Deus está por vir na sua vida, queridos. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Glória a Deus. Essa música é uma música profética. Um abraço aí ao nosso apóstolo Edson Alves.
Glória a Deus. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Glória a Deus. Então, queridos, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus vai chegar na sua vida, vai abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Queridos, nós vamos falar sobre o seguinte tema. É exatamente isso. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos dá algumas nuances, nos dá algumas considerações pertinentes, coerentes ao nosso estado como cristão, ao nosso patamar de cristão. E uma coisa que ele fala no capítulo 5, a partir do versículo 16, é o seguinte: regozijai-vos sempre. O que é regozijai-vos? Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio que esse ano de 2021, queridos, eu declaro que vai ser um ano de restituição, um ano de restauração, um ano no qual o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. O Senhor vai abençoar o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Quando ele fala aqui de trigo na música, ele fala de vinho, ele fala de mosto. O trigo, ele representa a restituição, restauração, renovação na matéria. Não matéria em si, mas na prosperidade, porque a prosperidade não é você ter muito dinheiro, a prosperidade é você ser feliz com aquilo que você tem. Na área emocional, o vinho representa o mosto, a alegria nas suas emoções, o conforto, o bálsamo, o acalento do espírito. E o azeite representa o Espírito Santo. Você precisa gerir no Espírito Santo, felicidade no Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo habita dentro de nós. Eu estava vendo até um grande mestre que eu admiro muito, um pastor que eu gosto muito, e ele dizendo que é muito forte. Você vê que um homem diz que 70 anos de ministério, mas ele não consegue conceber a ideia de que o Espírito Santo habita em nós. Nasceu e criado, foi criado da igreja, mas nisso aí ele é incrédulo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas o Espírito Santo, é verdade que o Espírito Santo ele habita em nós. Nós devemos crer na palavra, queridos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós devemos nos alegrarmos, regozijarmos sempre, alegrarmos com nossos irmãos, com nossos familiares, alegrarmos no Senhor. Mais uma vez o apóstolo Paulo fala, eu digo vos alegrarmos, porque, queridos, não é aquilo que o diabo fala que prevalece, é aquilo que Deus diz que prevalece. A última palavra vem de Deus. A palavra vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não importa os desafios, não importa aonde você venha fazer, o que você faça, né? É importante que Deus ele vai prevalecer você aonde você está, aonde você Deus vai fazer você prevalecer como uma árvore frondosa. Pastor, muitos inimigos podem até se levantar. O apóstolo Paulo fala o seguinte: uma porta me foi aberta e muitos inimigos se levantou, mas todos eles caíram, porque o Senhor foi comigo. Então, queridos, Deus ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Agora tenha calma. Tenha calma, porque Deus ele vai restituir, restaurar o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Deus ele vai fazer grandes coisas no seu espírito. Regozijai-vos sempre, uma vez vos digo, regozijai-vos. É bom que nós estarmos com o regozijo do Senhor em nossa vida. Outra coisa também que o apóstolo Paulo, na sua infinita sabedoria, através do Espírito, ele fala algo muito pertinente, muito contundente, muito coerente. Ele fala o seguinte: orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos, antes de tudo, orai. Antes de tudo, orai. Antes de tudo, nós devemos orar. A oração é o oxigênio do crente. Um dia perguntaram um desses brilhantes homens de Deus do passado, não sei se foi Martinho Lutero ou Charles Finney, qual é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele falou o seguinte, a mesma coisa, qual é mais importante, sua mão esquerda ou mão direita? O camarada ficou, são as duas mãos? Ele falou, pois bem,
A oração e a leitura da palavra são imprescindíveis, são inefáveis, são sublimes ao Espírito, e você precisa conectar a sua vida com o Espírito Santo de Deus, né? Orar sem cessar, antes de tudo orar. Pastor, eu vou beber água, né? Pastor, eu vou aqui na rua, entrega a Deus, querido, não custa nada. Como dizia um grande filósofo, amigo meu, né? Se bem não faz, mal também não faz. E claro que nesse sentido faz bem, sim. A palavra de Deus sempre faz bem. Então não custa nada você orar sempre, você colocar tudo diante de Deus, você colocar todas as suas nuances diante de Deus, porque Deus, querido, Ele peleja por você, Deus, Ele faz grandes coisas na sua vida, Deus, Ele vai fazer grandes coisas na sua vida nesse ano de 2021, e Ebenezer, se alegre no Senhor, ore sem cessar. 18, versículo 18, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é por tudo. Deixa eu disciplinar a matéria. Não é por tudo, é em tudo. Não é por tudo, é em tudo. Dai graças, porque essa é a vontade de Deus, né? Em tudo dai graças. Por exemplo, acontece uma tragédia ali, você não vai dar graças a Deus, né? Você tem que dar, em tudo dar graças a Deus pela circunstância da vida, né? Não é por tudo. Por tudo são situações, em tudo é um estado de espírito. E aliás, o homem ele é feliz pelo estado de espírito que ele apresenta. O homem é feliz pelo estado de espírito que o mesmo se coloca. E o estado de espírito vem com a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é que coloca o homem feliz. É por isso que você vai ver pessoas que têm tudo, mas são infelizes, são invejosas, são cruéis, são insanas, são tolas. Mas o homem de Deus, ele é feliz porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele é feliz porque ele tem o Espírito Santo de Deus que completa a vida dele. E ele vai fazer tudo para ver o outro feliz. Ele não vai ser um peso na vida do outro. Ele vai ser uma bênção na vida do outro, né? Então, em tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus, queridos, né? Porque a pior coisa, qual é a diferença da graça? A murmuração. A murmuração é uma oração ao diabo, é uma sintonia com o inferno. Mas quando você dá graças a Deus por tudo, em tudo você dá graça, você atrai a presença de Deus, atrai a presença do Espírito, atrai a presença da palavra de Deus. Interessante que todos os homens e mulheres de Deus, você vai ver Ana. Ana, ela tinha aquele espírito de comiseração, uma murmuração. Senhor, só ficava focada ali no filho, e porque queria ter um filho, e filho isso, filho aquilo, não sei o que, e tal coisa, bababá. No momento que ela entregou, ela parou de murmurar e entregou a Deus, Deus deu a ela um filho. A mesma coisa foi Isaac, a partir do momento que Isaac parou de murmurar, né, fez a sua aliança com aquele rei, né, a sua fonte começaram a brotar. Então, queridos, a murmuração é contrário de você dar graça a Deus, em tudo dá graça. Veja bem, não é por tudo, não é por tudo. Vamos disciplinar a matéria, é em tudo dá graça, né? Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. E deixa eu te dizer coisa, queridos. Existe coisa, queridos, que pertence a você, ao homem. Existe coisa que pertence à sua questão, da sua psique. O Espírito Santo não vai fazer tudo, né? O Espírito Santo ele vai fazer porque muitas vezes, por exemplo, eu quando estava com a minha igreja sempre foi uma igreja, vamos dizer, pontual. Ela começava o culto interivelmente, né, às 7 horas. Tivesse uma pessoa ou nenhuma pessoa, ou só tivesse eu, ou tivesse 10, 30 pessoas, não importava. Por quê? Porque é algo que é inerente a mim. É algo que é inerente a mim. Não é algo inerente a outra pessoa, ao Espírito Santo, não. Isso é algo que é da minha competência. Da minha competência. Né? Eu já estabelecia quem é que vai fazer tudo na igreja, que vai abrir a igreja, e não tinha problema nenhum, não tinha dor de cabeça com isso. Por quê? Porque é algo que estava inerente a mim, não é algo inerente ao Espírito, né? Não era concernente ao Espírito, é algo que estava disciplinado a mim. Né? Então as pessoas já sabiam o que ia fazer, os obreiros na época, né? Não tinha confusão, não tinha uma certa
falta de sintonia, não. Todo mundo sabia o seu papel lá na igreja. E não tinha nada, e os membros iam, e todo mundo ia, e graças a Deus. Pastor, e o Espírito está sujeito ao profeta? Claro que o Espírito está sujeito ao profeta. Né? Você vai ver aqui 19, não extingais o Espírito, ou seja, não apague, não recalque, não prenda, não coloque o Espírito de forma limitada, além daquilo que ele pode fazer. É isso que muitas igrejas têm feito. O Espírito não pode ser limitado, você tem que dar a vazão ao Espírito. Tudo, agora tudo com ordem e com decência. Tudo com ordem e com decência. O Espírito Santo, aqui está falando do Espírito Santo, tem que ter, fluir na sua vida, fluir na sua igreja, fluir aonde quer que você esteja. Agora você precisa dar tudo com ordem e com decência, queridos. Tudo, eu sempre falo, tudo com ordem e com decência. Né? Porque o Espírito Santo está sujeito ao profeta. O Espírito está sujeito ao profeta. A pessoa endemoniada, que você vai ver que o demônio toma posse da vida dela, né? Se aposta da vida dela, na tora, e ela faz coisas que ela não quer, porque tá possessa. Pelo Espírito não. O Espírito está sujeito ao profeta. Né? Então você não pode extinguir o Espírito. Né? E o Espírito ele tem as nuances corretas de operar. O Espírito vai fazer as coisas que concernem a palavra de Deus. É concernente a palavra de Deus, tem uma direção da palavra de Deus. Né? O Espírito Santo ele vai fazer fluir a palavra de Deus na vida da pessoa. O Espírito Santo que jamais vai fazer algo que vai ser de contrário com a palavra de Deus. Né? Então não extinga o Espírito, não apague o Espírito. Né? Dê liberdade ao Espírito Santo, queridos. Busque o Espírito Santo, gere no Espírito Santo. Né? Busca o Espírito Santo, você vai ter conexão com o Espírito Santo. Estava vendo de um grande mestre que falou o seguinte, que essa é a vitória que vence o mundo. E qual é a nossa fé? Porque nós só podemos vencer o mundo através da fé que é gerada pelo Espírito Santo. Eu não venço o pecado em mim mesmo? Não. Eu não venço a carne em mim mesmo? Não. Pastor Zé não vence as coisas do mundo em si mesmo? Não, claro que não, queridos. Eu tenho consciência, ciência que meu diploma de teologia não vale nada, meu diploma de filosofia em si mesmo não vale nada, os livros que eu li não valem nada, a minha experiência de vida de 42 anos não vale nada, nasci no evangélico não vale nada, né? Desde quando o Espírito não seja apagado, mas quando o Espírito ele vem à tona, o Espírito Santo vai usar tudo para que podemos ser pessoas melhores, pessoas que venham receber a glória de Deus. Então o Espírito Santo que vai fazer você fluir, o Espírito Santo que vai fazer você ir mais longe, queridos. É o Espírito Santo que vai fazer você ir mais longe. Você pode ser a melhor pessoa que você pode ser, a melhor versão pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então é o Espírito Santo que vai levar você longe com santidade, se afastando do mal, com amor, com carinho, né? Com a graça que o Espírito só ele pode conduzir. Né? Então o Espírito Santo ele pode fazer essas coisas, queridos. O Espírito Santo ele pode fazer isso e muito mais. É o Espírito Santo que vai nos levar a lugares altos. É o Espírito Santo que vai nos abençoar. É o Espírito Santo que vai nos abençoar nosso corpo, nossa alma, também no nosso coração. É o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo que vai gerar, por exemplo, às vezes quando tinha aqui alguns livros e eu passava um insight, né? Não somente fácil e difícil, mas um insight que eu tinha, e o Espírito Santo falava, olha, você tem tal livro assim, abra na página tal. Eu vim aqui e abri o livro, eu fiz um propósito de 40 dias, né? O Espírito Santo falou, você tem um livro que você leu e vai lhe dar uma direção melhor nesse livro. Glória a Deus. Eu recebi um livro, né, em 2006, fui pregar numa igreja aí, em Feira de Santana, até de um pastor muito amigo meu, colega de seminário, e ele me deu um livro e fez uma dedicatória. E o Espírito Santo falou comigo, leia esse livro de novo. Eu li esse livro de novo. Então o Espírito Santo ele vai falando, ele vai orientando, ele vai conduzindo, ele vai instruindo. Não é interessante que nós devemos ser amigos do Espírito, nós devemos ser totalmente, viver em harmonia com o Espírito. Né? E
O Espírito Santo vai dar direção, vai conduzir, dirigir, instruir em justiça, com sabedoria, com graça as nossas vidas, né? Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Queridos, as profecias, não devemos desprezar as profecias. Agora, eu quero fazer quatro adendo. Quatro adendo, né? Não desprezeis as profecias. Em primeiro lugar, a profecia, ela é verdadeira, né? Porque, queridos, como eu já falei, eu sou águia de igreja, eu vim de igreja. Então, tudo que é profecia, tudo que é profetada, tudo que o ser humano normal, os nuances da igreja, eu conheço. De pentecostal não pentecostal, de igreja que se renovou, de igreja que se esfriou, de igreja que... enfim, o reino de Deus, o Senhor me fez essa compreensão, né? Então, o que ocorre? Não desprezeis as profecias que vêm de Deus. Porque, peraí, ainda, a profecia, queridos, vem trazer paz. Mesmo que ela venha exortar a pessoa, vai trazer paz. Eu já vi casos, não vou citar aqui, de pelo menos três profecias que arrasou o cidadão. Até hoje o cara é desviado. Vou dizer uma coisa para vocês, só vou contar uma dela aqui. Tinha um obreiro, nós começamos ali em 2020, não, 1998. 1998. Foi aquela época que fui batizado com o Espírito Santo, ele era tradicional, tal, fui batizado com o Espírito Santo, tal, aquela coisa toda. E tinha um cara, um obreiro, né, que nem obreiro era um homem, né, a gente resgatando ele do mundão, tal, só que ele tinha um desejo ardente da palavra, um homem que orava constantemente, lia a Bíblia constantemente, foi batizado no Espírito Santo. Os jovens fizeram um trabalho espetacular, né, através do Espírito Santo com esse cara. E cada uma profecia, esse camarada até hoje não se levantou. Foi pro mundão, até hoje não se levantou. O cara foi pra se jogou na bebida, ele saiu no alcoolismo, mas uma coisa linda que Deus fez na vida desse homem. Uma coisa linda, 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 linda. Andava junto com os obreiros, embora ele não fosse obreiro, mas ele começou a pregar. Nunca vi uma pessoa gravar tanto versículo igual esse homem, né? Nunca vi alguém falar tanto com discernimento da palavra. Mas veio uma profecia, teve um abençoado, né? Que entregou uma profecia que arrasou com a vida desse homem, uma profecia que, embora fosse verdade, não foi o momento, na hora, nem a ocasião certa. Não foi nem o momento, nem a hora, nem a ocasião certa. Que se fosse verdade a profecia, que não, porque tem aqueles, tem que jogar a profecia e não o profeta. Sim, é verdade. Agora, quando vira abuso, né? Quando vira algo errado, a gente tem que disciplinar a matéria. Tem que fazer igual Paulo fez com Pedro, né? Paulo fez com Pedro. Pedro, na circuncisão, questão doutrinária, não foi questão de caráter, questão doutrinária. Paulo chamou Pedro na chincha. Vem cá, meu filho. Ah, mas eu sou discípulo de Jesus, eu sou vice-deus. Vem cá, meu filho, vem cá. Aqui você está errado, viu? Você não pode fazer isso aqui não, viu? E Pedro botou o rabinho dele embaixo com todo respeito, né, com uma forma que lúdica de falar, embaixo das pernas, e ficou quieto, porque ele sabia que estava errado, queridos. Sabia que estava errado. Ele sabia que estava errado, né? Então, esse negócio de profecia, né, vamos ter muito cuidado, não desprezar as profecias, e os profetas que usaram o nome do Senhor, seja cauteloso, irmão. Seja cauteloso. Não é questão de teologia, nada disso não. Não é questão de teologia, senão vai virar uma bagunça, vai virar uma baderna. Aí você vai ver crente desviado, você vai ver crente com raiva um do outro, crente desconfiado com o outro. Porque, por exemplo, se um cara vai dizer, olha, pastor Zé, Deus está me revelando que você vai ser presidente da República, né? Eu vou anotar e vou, porque eu tenho que analisar, vou analisar o cidadão, né? Daqui a um ano você vai ser presidente da República. Eu amém, glória a Deus. Uma suposição, viu, irmãos? Aí daqui a um ano chega a eleição, eu não vou ser presidente da República, eu vou chamar ele na xincha. Falei, rapaz, que profecia é essa, meu filho? O que aconteceu? Não, pastor, porque o senhor não teve fé. A questão não é de fé, não. Quando o profeta ele fala, é porque vai acontecer. Veja na Bíblia. Quando o profeta falava, independente de a pessoa cresce ou não, as coisas aconteciam. Foi o caso daquele homem de Deus, né? O homem de Deus que tinha uma fome em Israel, aí era algo totalmente insano. Israel estava sequíssimo, não tinha nada.
Aí o homem de Deus, não, sei, não me reporta se foi Elias ou Eliseu, ele falou o seguinte: amanhã, uma hora dessa, vai estar cheio de comida aqui. Teve um queda e falou: é ruim, viu? Eu duvido. Mentiroso. Tipo assim, chamou um cara de mentiroso. Aí falou: olha, amanhã, essa mesma hora, você vai ver, mas você não vai comer. Você não vai usufruir. Porque veio ele pegou, acabou morrendo por causa da incredulidade. Mas a palavra do profeta se cumpriu. Né? Isaías, em 50 anos, profetizou mais de 53 ou 55 vezes, segundo estudiosos. E foi o maior profeta que profetizou na Bíblia. E tem gente que quer profetizar à torta e à direita. Né? À torta e à direita, vem uma pessoa tal. Queridos, se algo do seu coração, né? Você pode dizer: olha, meu irmão, Deus fala assim, eu sinto no meu coração dizer, porque a pessoa ela vai ficar igual Paulo. Paulo, querido. Paulo não era menino. Tem a coisa que Paulo falava, digo eu, não Senhor. Ele, como diz o outro, ele disciplinando matéria. Digo eu, não o Senhor. Quem está falando aqui sou eu, o apóstolo Paulo, a minha opinião pessoal. Deus não tem nada a ver com isso, né? Não estou dizendo que vai acontecer. Agora, como era Deus, Deus falava com ele mesmo. Olha, vai acontecer assim, 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 acabou. E acontecia mesmo. Né? Então, nós devemos disciplinar a matéria, ter muito cuidado, queridos. Muito cuidado com profecia, que Deus me disse. Vamos ter cuidado. Vamos disciplinar a matéria, vamos ter sabedoria para a gente não fazer bagunça, né? Tudo com ordem, com decência. Ah, pastor, o senhor tradicional, o dedinho, pense em um homem renovado, pense em um homem que gosta do mover do Espírito. Né? Pense em um homem que gosta do poder de Deus. Sou eu. Agora, eu não gosto de bagunça nem de espírito do erro. Espírito do erro aí, tô fora. Espírito do erro, não conte comigo. Né? Não conte comigo. Espírito do erro, não conte comigo. Como diz pastor Morrapel, cala-te, diabo. Eu falo logo, como vê essas asneiras, eu falo, cala-te, diabo. Cala-te, Satanás, em nome de Jesus. Então, não te igual o espírito, né? Não estigai o Espírito, ou seja, dê liberdade do Espírito Santo, né? No seu quarto, fale em línguas, né? Não despreze as profecias, né? Examine tudo e retém que é o bem. Amo isso aqui, querido. Examine tudo e retenha o que é bem, o bom. Examine tudo e retenha o que é bom. Ou seja, queridos, nós devemos ser fruto da análise. Eu e você, nós devemos ser fruto da análise. Ser produto da análise, fazer análise, julgar não. A Bíblia não manda você julgar, né? Não julgueis para que você seja julgado. Agora, analisar, a Bíblia manda você analisar sim. Analisar, porque o sábio, ele analisa a situação, ele vê o contexto. É interessante que o meu apelido no seminário era contexto, porque eu falava assim, na questão da aula de hermenêutica, tem o nosso professor Ismael Miranda, que graças a Deus aí, né, para a glória de Deus, nos segue aqui também no Instagram. Ele dava essa matéria, né, hermenêutica. E uma das questões que me chamava sempre a atenção na hermenêutica, eu estava ali estudando, era a questão do contexto, né? E tem então um ditado que resume tudo isso, que é na regra hermenêutica, que todo texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então você tem que analisar todo o contexto. É por isso que eu, para a glória de Deus, quando alguém vem conversar sobre qualquer texto bíblico, eu falo isso para a glória de Deus, querido, diante da cruz de Cristo, para a glória de Deus. Deus tem me colocado toda uma visão bíblica. Né? Deus me dá essa visão bíblica, sabe, de discernir tempo, de analisar tempo, né? de analisar situações de acordo com a palavra de Deus. Agora tem coisas, por exemplo, que eu procuro aprender. Por que eu procuro aprender? Porque eu não sei. Né? Tem coisas na Bíblia, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para os homens, as não reveladas ficam para Deus. As coisas reveladas são para os homens, as não reveladas ficam com Deus. Né? Tem coisas na Bíblia que a gente tem, por exemplo, algumas nuances bíblicas, né, de como era o mundo pré-adâmico. Por mais que você lê a Bíblia, você escute um ou outro, você não vai saber como foi. Né? Por mais que você venha entender a questão da Torre de Babel, como um homem ele consideraria chegar ao céu, você não vai conseguir entender. Né? Por mais que você venha entender algumas nuances, né, por exemplo, do Evangelho, você não vai conseguir entender. Né? Enfim, como Jonas, né, passou 3 dias dentro do peixe, você crê, como diz o outro, diz que chegaram para um homem, né,
querendo zombar da fé, mas quer dizer que você acredita, rapaz? Um ateu chegou para um crente simples, singelo, e querendo com sarcasmo, quer dizer que você acredita que um peixe, a Bíblia, essa Bíblia aí que você diz que segue, um peixe engoliu um homem e ficou 3 dias na barriga, isso não tem condição. Aí ele, doutor, é o seguinte, se a Bíblia dissesse que o peixe, que um homem engoliu um peixe, eu acreditaria? Então, eu estou nessa fé também, né? Então, agora, você examine tudo que retenha que é o bem, retenha o que é bem. Examine, por exemplo, eu gosto, é uma questão minha, particular minha, para o meu exercício do meu ministério, para minha particular, eu gosto muito de analisar muitos pastores, né? E reter aquilo que é bom, né? Retenha aquilo que é bom. Eu gosto de analisar muitos pastores no sentido de mestres, né? Que ensinam, né? Eu vinha ouvindo, crescendo mestres, né? Meu pai é um mestre dentro da minha casa, né? Minha mãe, né? Eu vim de família de mestres, então é algo que é inerente ao meu conceito, né? Agora, eu examino tudo examinar tudo e reter que é o bem. Agora, tudo eu retenho que é bem, né? Tudo eu retenho o que é bom que pode edificar, né? O que é igual o intestino, o que faz o intestino? Aquilo que é bom, ele retém. O que é ruim, ele joga fora, né? Não precisa nem dizer o que ele faz, que você sabe. Então nós devemos ser como o intestino. O que é bom, nós devemos reter para o corpo, né? Para fortificar o corpo, né? Agora o que é ruim, você tem que jogar para fora, né? Então, e cada pessoa funciona de uma forma, né? Então examine tudo, retenha que é bom. Eu posso ouvir 1.001 pessoa, agora eu vou tirar daqui aquilo, se ele não tiver nada que for ruim, nem ouço. Mas o que tem algo para dizer, porque veja bem, melhor do que dizer algo é ter algo para dizer. Os filósofos falam o seguinte: melhor do que dizer algo é ter algo para dizer. Se o cara tem algo para dizer, queridos, ouça, né? Agora, veja bem, pastor, mas ele é adventista, e daí? Ah, pastor, mas a visão dele não é de acordo com a minha. Então você não vai para psicólogo, você não vai para dentista, você não vai para terapeuta, então você não vai para. Você não vai ouvir seu professor na escola de aula, você não vai fazer faculdade, porque você só tem que ouvir uma pessoa que tem na sua linha. Então você não vai ouvir outros pastores, você não vai ouvir outro irmão, você não vai ouvir um conselho com uma criança, que Deus usa o que ele quer, na maneira que ele quer, né? Eu tenho aprendido muito isso, né? Então eu gosto muito de ouvir os mestres, gosto, né? Independente se eu sou mestre ou não, eu gosto de ouvir mestres que têm mais tempo do que eu, e até pessoas que têm menos tempo. Quantos meninos aí saudáveis, né? Saudáveis, meninos que têm com teologia, né? Menino tem idade de ser meu filho, eu tô com 42 anos, meninos com 18, 19, 20 anos, com teologia saudável, equilibrada, com bom senso, coerência bíblica. E isso me deixa feliz, queridos. Se tem uma coisa, queridos, que me deixa feliz, eu não sou possuído por aquilo que eu possuo, não. Eu não tenho soberba nesse sentido. A minha soberba, ela tem que estar, ou qualquer soberba da minha vida, qualquer pecado da minha vida, tem que estar submisso aos pés de Cristo, né? Não, se tem alguém que fala melhor, pastor, mas é menino de 18 anos, mas ele foi treinado para isso. Deus treinou para isso, porque eu sei que eu passei isso também, né? Então, tem um menino de 18 anos.